Você acredita que um simples gesto pode mudar o destino de alguém? Já aconteceu com você de receber uma ajuda inesperada que fez toda a diferença? Conta aqui nos comentários a bondade mais marcante que você já presenciou. Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que não tinha nada, até que um pequeno ato de bondade mudou absolutamente tudo. Você já parou para pensar em como um gesto simples pode mudar a vida inteira de alguém? Às vezes, o que parece pequeno aos nossos olhos pode ser a faísca que acende a esperança no coração de quem já perdeu quase tudo. Antes de ouvir essa história, me conta nos comentários. Você acredita que a bondade pode transformar destinos? Era uma vez uma mulher chamada Clara. Ela morava em uma pequena vila esquecida, cercada por campos secos e ruas de terra batida. Clara não tinha casa própria. Vivia em uma cabana improvisada, feita de pedaços de madeira, e todos na região sabiam que ela mal tinha o suficiente para comer. O rosto de Clara era marcado por rugas precoces, não pela idade, mas pelo peso da luta diária. Seus olhos, porém, guardavam uma luz diferente. Mesmo em meio à pobreza, eles brilhavam com uma doçura que chamava a atenção de quem cruzava seu caminho. Clara acordava cedo todos os dias e percorria as ruas da vila oferecendo pequenos trabalhos. Lavar roupas, carregar água, varrer quintais. Muitas vezes recebia apenas algumas moedas, e era com isso que comprava pão duro ou um punhado de arroz para sobreviver. Mas o que a tornava especial não era sua condição difícil. Era a maneira como ela tratava as pessoas. Sempre sorria, mesmo quando estava cansada. Sempre agradecia, mesmo quando recebia quase nada. Sempre ajudava, mesmo sem ter o que oferecer. Um dia, em uma manhã nublada, Clara caminhava pelo mercado local em busca de restos de frutas caídas das barracas. Seus pés descalços estavam sujos de barro, e sua roupa rasgada deixava clara a dureza da vida que levava. Enquanto recolhia uma maçã já machucada do chão, algumas pessoas a olhavam com indiferença, outras com desprezo. Mas Clara não se envergonhava. Para ela, aquele pedaço de fruta era uma bênção, e ela segurava a maçã com cuidado, como se fosse ouro. Entre a multidão havia uma jovem chamada Elisa. Diferente de Clara, Elisa tinha uma vida relativamente confortável, ajudava o pai em uma pequena mercearia e nunca passara fome. Ao observar Clara, algo em seu coração se mexeu. Elisa viu não apenas a pobreza, mas a dignidade com que Clara carregava sua vida. Ela percebeu que, apesar de ter tão pouco, aquela mulher não transmitia amargura, mas uma estranha serenidade. Movida por um impulso, Elisa caminhou até Clara. Com um sorriso tímido, entregou-lhe um pequeno saco de pão fresco que havia acabado de comprar. Clara olhou para ela com surpresa, os olhos marejados, como se não acreditasse que alguém faria aquilo sem pedir nada em troca. "Para mim?", Clara perguntou com a voz embargada. Elisa assentiu. "Sim, para você. Espero que te faça bem." Clara segurou o saco de pão como quem segura um tesouro. Lágrimas escorreram pelo seu rosto e naquele instante não era apenas pão que ela recebia. Era a lembrança de que ainda existia bondade no mundo. Aquele simples ato de generosidade não apenas alimentou Clara naquele dia, alimentou sua alma. De repente, ela sentiu que não estava invisível, que ainda havia pessoas capazes de enxergar além da aparência. Ao voltar para sua cabana, Clara dividiu o pão com uma vizinha idosa que também passava necessidades. Ela não guardou tudo para si, mesmo tendo tão pouco. Esse era o coração de Clara. Multiplicar bondade, mesmo quando parecia não haver nada para dar. Naquela noite, deitada em sua cama improvisada de palha, Clara refletiu. Se uma pessoa pode enxergar em mim alguém digno de compaixão, talvez eu ainda tenha forças para acreditar na vida. Os dias seguintes passaram e Clara continuou sua rotina difícil, mas algo dentro dela havia mudado.
O gesto de Elisa não foi esquecido. Cada vez que Clara pensava em desistir, lembrava-se do olhar sincero daquela jovem e encontrava energia para seguir. Algumas semanas depois, uma oportunidade inesperada surgiu. O pai de Elisa precisava de alguém para ajudar a organizar a mercearia. Elisa se lembrou de Clara e insistiu para que o pai a contratasse. A princípio, o homem hesitou. Ela parece tão frágil, disse. Mas Elisa respondeu com firmeza. O que ela tem de sobra é força de vontade. Confie em mim. E assim, pela primeira vez em muito tempo, Clara conseguiu um trabalho fixo. Não era muito, mas para ela significava dignidade. Significava recomeço. Quando Clara entrou na pequena mercearia para o primeiro dia de trabalho, respirou fundo. O cheiro de grãos, o barulho de vozes comprando, o tilintar das moedas, tudo parecia mágico. Era como se tivesse sido acolhida em um novo mundo. Com o passar das semanas, Clara mostrou sua dedicação. Limpava cada prateleira como se fosse sua própria casa. Atendia cada cliente com respeito e sempre trazia no rosto aquele sorriso que nem a pobreza havia apagado. Logo, os fregueses começaram a notar. Alguns perguntavam por ela, outros elogiavam sua gentileza. A mercearia, antes simples, ganhou um novo ar. O pai de Elisa percebeu que havia feito a escolha certa. Mais do que um emprego, Clara havia encontrado propósito. E tudo isso começou com um gesto que, para muitos, pareceria pequeno. Um saco de pão oferecido com bondade. Essa história nos lembra que não é o tamanho da ajuda que importa, mas o amor com que ela é dada. Às vezes, um simples ato pode abrir portas que mudam destinos. E talvez agora você esteja se perguntando: quantas vezes deixamos de agir porque achamos que nosso gesto é pequeno demais? Quantas vezes acreditamos que é preciso muito para transformar a vida de alguém, quando, na verdade, basta estender a mão? Com o passar dos meses, a vida de Clara foi tomando um novo rumo. Ela não ganhava muito, mas agora conseguia comprar alimentos básicos e, sobretudo, já não precisava mais depender da sorte ou da piedade de estranhos no mercado. Mais importante do que a comida na mesa, Clara recuperava algo que há muito tempo tinha perdido: a confiança em si mesma. Cada tarefa cumprida, cada sorriso de um cliente satisfeito, fortalecia dentro dela a ideia de que ainda era capaz, que ainda tinha valor. As pessoas da vila começaram a comentar: "Você já viu a mulher que ajuda na mercearia? Ela sempre nos trata tão bem." E assim, a imagem de Clara foi se transformando aos poucos. Já não era vista apenas como a mulher pobre que recolhia restos de fruta, mas como alguém respeitada e querida. Essa mudança não passou despercebida por Elisa, que se enchia de alegria toda vez que via Clara florescer. Ela percebia que, naquele sorriso cansado, havia uma vitória silenciosa acontecendo. Em uma tarde de sábado, depois de fechar a mercearia, Elisa se aproximou de Clara e disse: "Você sabe que tudo isso começou porque você acreditou na bondade, não é?" Muitas pessoas naquela situação teriam fechado o coração, mas você escolheu acreditar. Clara sorriu com os olhos marejados. "Foi você que me mostrou que ainda existe luz. Aquele pão que você me deu parecia pouco, mas para mim foi como receber o mundo inteiro." Elisa nunca esqueceu aquelas palavras. Para ela, ficou claro que a bondade nunca é pequena demais. Quando vem do coração, ela sempre encontra espaço para crescer. Com o tempo, Clara conseguiu juntar algumas economias. Nada grandioso, apenas o suficiente para consertar sua cabana, comprar roupas simples e até oferecer ajuda a vizinhos em dificuldade. E foi assim que o ciclo se inverteu. Aquela que antes dependia da generosidade dos outros passou a ser fonte de ajuda para muitos. Clara levava sopa para os idosos, doava roupas para as crianças e até guardava moedas em uma caixinha para quem precisasse mais do que ela.
A vila, que antes olhava para Clara com indiferença, agora a admirava. Alguns chegavam a dizer: ela tem pouco, mas parece ter tudo. Sua alegria é contagiante. Certo dia, uma grande seca atingiu a região. As colheitas fracassaram e até os mais ricos começaram a sentir a falta de alimentos. Foi um período difícil para todos, mas curiosamente, em meio à escassez, foi Clara quem mais distribuiu esperança. Ela organizava pequenas reuniões com vizinhos, preparava refeições comunitárias com o pouco que havia e incentivava as pessoas a acreditarem que tempos melhores viriam. Durante uma dessas reuniões, alguém perguntou: Clara, como você consegue ser tão positiva mesmo depois de tudo o que já passou? Clara respondeu com serenidade: porque eu aprendi que a vida pode mudar com um simples gesto. Quando tudo parecia perdido, alguém estendeu a mão para mim. Desde então, decidi que eu também faria isso pelos outros. Essas palavras ecoaram na mente de todos. A vila passou a se unir de forma mais solidária, dividindo o que tinha, por menor que fosse. O exemplo de Clara despertou um espírito de comunidade que antes não existia. Quando a seca finalmente terminou e as colheitas voltaram a florescer, a vila já não era a mesma. O que antes era um lugar marcado pela indiferença havia se tornado um espaço de união e compaixão. Clara, que antes vivia invisível aos olhos do mundo, agora era vista como uma espécie de guia silenciosa. Não porque tivesse poder ou riquezas, mas porque carregava a maior das riquezas, a bondade. Anos depois, já mais velha, Clara continuava trabalhando na mercearia. Seus cabelos, agora totalmente brancos, contrastavam com a energia viva que ela transmitia a todos que se aproximavam. Muitas crianças cresciam ouvindo suas histórias e aprendendo com seu exemplo. Para elas, Clara não era apenas uma funcionária humilde, mas uma inspiração de como a vida pode mudar a partir de escolhas simples. Elisa, que havia crescido ao lado dela, tornou-se uma mulher adulta. Em muitas conversas, dizia ao pai: foi o gesto mais simples que já fiz, mas foi o mais importante da minha vida. Um dia, já com a mercearia prosperando, Elisa decidiu organizar uma festa em homenagem a Clara. Reuniu vizinhos, amigos e clientes para celebrar sua vida e sua contribuição para a comunidade. Quando Clara entrou no salão improvisado, ficou surpresa. Flores enfeitavam as mesas, velas iluminavam o espaço e todos aplaudiam de pé. Ela, que tantas vezes se sentira esquecida, agora era celebrada por todos. Em meio à emoção, Clara disse: eu não mereço tanto. Tudo o que fiz foi continuar aquilo que recebi um dia, um gesto de bondade. Mas todos responderam em uníssono: você merece, sim, porque nos ensinou que a verdadeira riqueza está no coração. E é justamente essa a lição que fica. Nunca subestime o poder de um ato de bondade. Ele pode parecer pequeno, quase insignificante, mas pode transformar não apenas uma vida, e sim uma comunidade inteira. Talvez hoje você esteja pensando: eu não tenho muito para oferecer. Mas lembre-se de Clara, o que mudou seu destino não foi uma grande fortuna, nem um milagre distante. Foi um pão compartilhado com amor. Então a pergunta que fica para você é: qual será o gesto que você pode fazer hoje para transformar o dia ou até a vida de alguém? Nos comentários, compartilhe comigo. Qual foi o maior ato de bondade que já recebeu ou presenciou? Sua história pode inspirar outros, assim como a de Clara inspirou uma vila inteira. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai sempre encontrar histórias que lembram o quanto a esperança e a bondade são capazes de mudar destinos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e faça parte dessa comunidade que acredita no poder das pequenas ações. Porque, no fim das contas, são elas que constroem os maiores milagres.